Então pronto, vamos lá. Jesus foi morto porque se declarou Filho de Deus, o Messias. E aí os judeus na época disseram, é blasfêmia, está blasfemando, e começou ali a guardar raiva e ódio do Senhor Jesus. Vá ouvindo aqui, os discípulos entram em pânico, a esperança acabou, porque Jesus foi morto. Aí os discípulos entraram em pânico e a esperança acabou. Veja que situação, Jesus ali aos 33 anos, e todos pensando, Jesus ficou 3 anos conosco, falando, admoestando, pregando a palavra, e agora Jesus foi morto. O que eu vou fazer da minha vida? Então foi assim algo terrível, sumiram, ninguém ficou naquela praça que Jesus passou a noite ali para ser condenado e no outro dia ir ser crucificado. Ninguém estava ali, sumiram todos, inclusive Pedro, o apóstolo Pedro que estava, ele é um deles, ele negou 3 vezes, Jesus disse, e o galo cantou. Então ninguém, quando Jesus está ali na cruz, só ficaram 2, os 2 parentes, a mãe e um dos filhos, porque estavam com receio e medo de que nós andávamos com ele. Então até na hora da morte sumiram, a hora que Jesus mais precisou, sumiram. E assim foi porque eles estavam com medo também de serem crucificados, de serem mortos. Então acontece o quê? Que mudou a história para sempre. O que o mundo nessa data de hoje comemora, que foi a ressurreição de Cristo. Aí aconteceu isso, mudou a história da humanidade. Mas a luta parou? Não. O segredo é que o mundo luta contra há milênios, que foi a ressurreição do Senhor Jesus. Essa ressurreição abalou a tudo e todos, abalou Jerusalém, abalou aquelas pessoas que moravam naquela cidade, pessoas que estavam enterradas, ressuscitaram. O caixão abriu, as pessoas saíram ressuscitadas. Foi uma coisa assim que abalou todo o planeta, numa era em que não tinha a comunicação que tem hoje, não tinha internet, não tinha TV, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Mas essa história do Senhor Jesus, o túmulo vazio, Jesus ressuscitou, abalou o mundo, mas o mundo continuou lutando contra. Agora vamos ver algumas partes. O mundo lutou contra nos mártires e pais da igreja, contra os mártires e pais da igreja. Muitos foram mortos, mas a igreja continuou crescendo. Essa é a notícia boa. Chegou até mim, chegou até você. Em Atos capítulo 7, no versículo 53 até o 60, a gente pode observar um desses mártires, que foi Estevão. Então veja, vós que recebeste aí no 53, a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, no caso Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Observe que esse versículo 57, o que essas pessoas fizeram naquele momento, a Bíblia diz que pessoas nos últimos dias irão fazer, tapar seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Enquanto muitos vão correr atrás da palavra de Deus como alimento, outros vão tapar os ouvidos porque não querem ser corrigidos, porque não querem uma mudança, porque não querem mudar. Aquilo para ela está gostoso, aquele pecado está gostoso, então eu quero continuar fazendo, eu não quero ouvir sobre isso. E nesse momento aqui, ele estava dizendo: eu vejo os céus abertos, o que ia morrer, Estevão, eu vejo os céus abertos. Ele gritando ali: eu vejo os céus abertos, o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. É que a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus, lá no trono dele. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo era o Paulo, o apóstolo Paulo. Aquele ainda era judeu, aquele ainda perseguia a igreja, aquele ainda matava as pessoas. O apóstolo Paulo.
que depois passa a ser chamado Paulo. Aquele é Saulo. Pegaram lá como se fosse assim: ó Saulo, a gente fez o que você queria. Ó a roupa do cara aqui, ó, a gente matou ele. A gente acabou de apedrejar ele. Ó a roupa dele aqui, ó. Paulo deve ter ficado: ó, vocês fizeram um bom trabalho. Paulo não, Saulo. Vocês fizeram um bom trabalho, matando alguém que se diz discípulo de Jesus. E aqui segue o texto até... E expulsão da cidade, pronto, 59. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele não fugiu, ele não correu, ele não disse: espera aí, vocês querem o quê para não me matarem? Ah, que você nega Jesus. Ele não disse isso. Se ele dissesse ali: não, eu vou continuar sendo judeu, eu vou continuar adorando o Deus de Israel, mas o filho eu não vou adorar, tá bom, a gente não vai apedrejar mais você não. Jogava a pedra no chão. Ele não fugiu, ele não correu, ele continuou firme na fé, firme no que ele tinha no coração dele, a crença dele. E isso é que é importante, é você continuar firme na crença que você tem no seu coração. Muitas coisas virão para tirar essa fé de você, essa crença de você, de todos os lados, mas você vai continuar firme. Eu profetizo isso na tua vida, você continuar firme, aconteça o que acontecer, você ficar firme para ter a sua salvação. Aqui foi uma das tentativas logo em Atos dos Apóstolos. Continuou. Houve um tempo que tinha os gnósticos, esses gnósticos tem até hoje. Os gnósticos tentaram mudar a palavra. Qual foi o resultado disso? Quem estava na igreja verdadeira protegeu a palavra. Muita gente tenta mudar a Bíblia, tenta mudar a palavra, tenta inventar alguma coisa. Mas vem alguns mártires e diz: não vai ser mudada. Isso foi os gnósticos. Agora você vai ver aqui. O mundo tentou controlar. Em 313 depois de Cristo, nós estamos aonde? Diga 2026. Depois de Cristo. 313 anos depois de Cristo, teve o ano 0, que foi a morte de Cristo e a ressurreição dele. A coisa foi tão impactante que o calendário foi mudado. Aqui começa tudo, ano 0. Então nós estamos no ano 2026. Aqui, 313 depois do ano 0. 313 anos depois, 3 séculos depois. O que foi que aconteceu? Um imperador romano chamado Constantino, ele se converte e legalizou com um edito de Milão, lá na Itália. A palavra foi sufocada e escondida da população. Ele disse: eu sou cristão, eu não vou matar mais vocês, mas a palavra vai ser do jeito que eu quiser. Aí já estava para ser formada a igreja apostólica romana. Itália, Roma. Eu vou mudar tudo. Nós vamos mudar muita coisa na palavra. Não vai ficar como vocês. Vocês não morrem mais, mas aceita a minha mudança? Eu não mato mais vocês. Eu não vou matar um cristão sequer. Mas o cristianismo vai ser do jeito que eu quero. O cara era um líder. O cara era um rei. O cara era forte. Mandava em toda... É como se fosse o Trump hoje. Porque nesse momento aqui o Império Romano era o império mais forte da terra. 313. A palavra foi sufocada, escondida da população. Os cristãos se afastaram e copiaram os evangelhos. Os cristãos disseram: ele quer assim, nós vamos nos afastar. Mas a gente não vai mudar a nossa fé não. Diga glória a Deus. Diga agora glória a Deus. Por esses mártires, por esses fortes, por isso o evangelho chegou até mim. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. O mundo tentou controlar, mas não conseguiu. Os cristãos se afastaram. Agora, você estudou história aí no colégio, você sabe dos jesuítas. Aí surge agora os jesuítas. E os templários. Talvez você já assistiu um filme sobre isso.
Já viu essa história? Inclusive os jesuítas vieram no navio que descobriu o Brasil em Porto Seguro. Foi o que eles fizeram, deram um espelhinho aos índios, aquela historinha que você sabe, mas mataram todos os índios que estavam ali naquela regiãozinha ali. A fé nossa, mas era a fé de Jesus? Não, a fé católica. Quem estudou mais ainda história sabe. As capitanias hereditárias, sim ou não? Quem lembra? Vai lá atrás, está lembrado? As capitanias hereditárias pegaram ali de Fernando de Noronha até o Rio Grande do Sul, dividiam em capitanias hereditárias, e toda a terra era da onde? Da Igreja Católica. Mas a gente foi junto com os portugueses. Pronto, a nossa fé é essa. A primeira igreja no Brasil está lá em Porto Seguro, você chega lá e visita. Já fiz um ato profético lá e fiz um ato profético na cruz, que também eles botaram lá, 500 e tantos anos atrás. Então assim, tentaram sufocar, e aí a ordem do Papa Inocêncio III, você pode ir lá no Google, onde você quiser, pesquisa. O Inocêncio III, esse Papa de Roma, a ordem era o quê? Exterminar quem não fosse católico. Atacaram muitos muçulmanos, chegava lá e encontrava eles com outras religiões, e os evangélicos eram mortos. A Igreja Católica tem que reinar. Tudo isso fruto de onde? De um acordo com Inocêncio III. O rei, o Papa Inocêncio III, junto com o Papa Inocêncio III, cadê o edito? O imperador romano Constantino. Uniu a política com a fé. E a gente vai fazer, aí não mata mais o povo. Sabe por quê? Matava, não adiantava. Porque era sangue inocente, morria na fé, morria por Cristo. Morria, o evangelho crescia. Prendia, o evangelho crescia. Não aguento mais não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso cristianismo do nosso jeito. E aí veio todo tipo de indulgências, de situações, para se transformar numa igreja poderosa. Mesmo assim, a gente continua caminhando e vamos caminhar. Veja aqui agora, os estudiosos rejeitaram as práticas da igreja. Os estudiosos da Bíblia rejeitaram as práticas da Igreja Católica e foi se afastando. Aí surge o quê? Diga comigo, igreja protestante. A igreja protestante. Surgiu como? Surgiu lá com João Calvino, Martinho Lutero e mais duas pessoas que lá na região da Alemanha, os alemães não queriam mais pagar indulgência nem impostos à Igreja Católica. Descobriram a Bíblia na biblioteca, foram ler e disseram, não, está tudo errado. E João Calvino e esses camaradas foram mortos. Lutero foi queimado vivo. Mas deixou escrito na porta da Igreja Católica, que tinha lá, as 95 teses, dizendo, a Igreja Católica Romana, está tudo errado, isso aqui não existe na Bíblia, 95 situações que não existem na Bíblia. Aí surge uma igreja forte, o protestantismo pela Alemanha. A Alemanha foi muito forte, ele vai para a Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi fundado, foi criado, os ingleses levaram o evangelho junto. E a América evangelizou o mundo. Quando você vê aqui, Igreja Adventista do Sétimo Dia, veio da América. Igreja Quadrangular, veio da América. Igreja Assembleia de Deus, veio da América. Igreja Batista, veio da América. Igreja Presbiteriana, veio da América. Os americanos vieram e foram enraizando no Brasil e as igrejas surgindo. Aí tenta sufocar? Sim. Continua querendo destruir tudo. Para. Os alemães se recusaram a pagar os impostos da igreja romana. Aí apareceu as primeiras Bíblias. Porque era proibido usar Bíblia, não vendia a Bíblia, só quem podia ler a Bíblia era o Papa. Pode pesquisar também. Ninguém sabia interpretar a Bíblia, só o Papa. Porque qualquer um que lê a Bíblia, meu Deus, eu li a Bíblia em 90 dias, quando eu ia lendo de madrugada, eu dizia, olha, eu fiz isso, está tudo errado. Tudo errado, eu fiz. E o diabo até hoje continua levando pessoas a sem querer ler a Bíblia ou fazer coisas que não estão na
Bíblia. Diga, não precisa de outra fé. Não precisa de outras promessas. As promessas bíblicas já valem. Tem 2.500 promessas na Bíblia, segundo os teólogos, e a pessoa ainda acha pouco, ainda quer procurar. Aí, vem cá, pastor, fica aqui em pé. Dá uma promessa aí para mim. Dá uma promessa aí para mim. Joga uma promessa aí. Esse pastor é poderoso. A promessa dele agora, mas fulano de tal falou que eu vou casar. Vou casar, pastor. Eu vou casar. Meu Deus do céu. Quando todas as promessas na Bíblia já bastam. E aí eu quero inventar mais uma, eu quero receber de mais uma pessoa. Gente, fica tranquilo. Fica tranquilo aí que Deus vai cumprir todas as promessas dele na tua vida. Amém, glória a Deus. Diga-se, eu não quero tropeçar. A promessa de Deus basta. Amém, igreja? Vamos lá. Aí surge o movimento evangélico, as igrejas protestantes, com o evangelho puro e a conversão pessoal. O evangelho puro e a conversão pessoal. Eu preciso me converter, eu preciso receber a Cristo. Mas o mundo parou? O mundo parou? Não. Surgiu o quê? O iluminismo lá na França e na Europa. Ciência. A ciência vale mais do que Deus. Para esse negócio de igreja. Para esse negócio de crente. Para esse negócio desse povo aí. A ciência é pura. A França estava bem desenvolvida na época. Surge um movimento que você estudou também, chamado iluminismo. A ciência virou verdade absoluta nesse projeto iluminista. Os cristãos, pelo poder do Espírito Santo, resistiram. E a igreja continua. Os cristãos foram resistindo, a igreja foi continuando. Depois surge o comunismo. Que vem matando milhões de cristãos até hoje. Nós temos um país aqui perto, Cuba, que é comunista. E uma Bíblia lá, quando é encontrada, fogo. Coreia do Norte. A Rússia era assim até outro dia. A União Soviética caiu. A China. A igreja, lá existe igreja, sim, igreja do Estado. Que a China diz tudo que o pastor vai pregar. Você pode falar isso, é desse jeito. Qualquer coisa, mata. Inclusive fecharam várias igrejas lá agora e mataram vários pastores na China. Então aqui a igreja continuou. Porque, tanto na China, a Coreia do Norte condenou uma criança de 8 anos que foi pega lendo a Bíblia e matou. 8 anos de idade, a Coreia do Norte. Porque o Estado é Deus. O Estado é que faz tudo. Não existe Deus. Eu é que dou estudo, eu dou educação, eu que dou tudo, eu que faço tudo. Pronto. O comunismo não parou. Diga comigo. Agora diga comigo, o iluminismo, ele não parou a igreja. Diga, o comunismo não parou a igreja. E aí vem a educação e cultura. A educação e cultura muito forte hoje, que tem educado, muitos têm sido educados em casa de maneira forte. Abra aí comigo Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, para você observar o que a Bíblia fala. É como se a Bíblia dissesse, eu já sei o que vai acontecer lá adiante, e vocês vão ter que fazer isso com seus filhos. Capítulo 6, versículos, vamos do 6 em diante. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás teus filhos. Olha o que Deus está falando. Intime seus filhos em suas casas, intimar, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqueles versículos que você compra na internet ou compra na livraria, que você bota na porta da sua casa. Deus mandou fazer isso. Botar na porta, para os filhos ir crescendo e lendo, e crescendo e lendo, e crescendo e lendo. Então, por isso que eu falo aqui, apresentamos as crianças aqui. Existe a responsabilidade da igreja e existe a responsabilidade dos pais. A criança vive mais na igreja ou em casa? Em casa. Então, assim, a casa é fundamental
para aquela criança saber. Vai almoçar, faz uma oração. Vai jantar, faz uma oração. A criança caiu, está com a dor na perna, a mãe bota, antes de botar o álcool, alguma coisa lá, bota a mão e faz uma oração. Depois passa o produto lá. Depois dá um medicamento. Mas a criança vai crescendo, vendo, minha mãe orou e fiquei bom. Daquele dia eu usei remédio, não fiquei. A criança vai pegando sinais, vai trazendo sinais. Então chega em casa, todo mundo chega cansado, com a internet ligada, mas tem aquele momento, desliga tudo, vamos fazer uma oração. Ora com aquele filho que está com a mente inocente, que aprendeu o que no colégio o dia todo? A educação e a cultura, aprendeu o que lá? Às vezes um colégio particular que você paga uma fortuna e ele está aprendendo alguma coisa que você não quer. Mas não tem jeito, é no currículo escolar, tem que ensinar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Cultura e educação. Vai tomando a mente daquela criança. Aí quando chega 12 anos, 13 anos, papai, filhinho, vamos para a igreja. Eu não vou para a igreja não. Eu não quero Jesus não. Porque aí agora aquela criança de 6, de 7, de 4, que obedecia tudo, agora já não quer obedecer mais. E às vezes nunca viu um culto em sua casa. Nunca ouviu você orar. Nunca ouviu você falar de Deus. Mas vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Então precisa ter um ensinamento do berço. Precisa ter um ensinamento do útero. Precisa ter um ensinamento de lá, bem forte. Em nome de Jesus. Entendeu? Porque os costumes virão. Aquela criança é inocente. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então precisa você fazer isso. Então Deuteronômio 6 diz aí, também as atarás por sinal na tua mão, observa, e terão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja que uma criança está lá, rei Davi ou Batman? Batman. Sansão, um homem forte, poderoso, ou He-Man? He-Man. Não sei o que lá, não sei o que lá, Mickey. Não sei o que lá, não sei o que lá, Pato Donald. Bom, a criança já escolheu os ídolos dela. Já escolheu o que ela quer seguir. A força lá dos bonecos que estão na TV, estão na prateleira do supermercado, está na livraria, está em todo lugar que você chega, está aqueles bonecos lá. Chega numa livraria, que história tem lá? Tem Bíblia? Procura uma Bíblia na livraria do teu colégio, do teu filho. Não tem. Tem 3.000 livros na prateleira. Bruxa isso, bruxa aquilo, Bumba Meu Boi, não sei o que, não sei o que. Só essa literatura tem lá, a criança lendo. Mas tem uma Bíblia lá dentro? Não tem. Se você, como pai, como mãe, não ensinar, já foi. Já foi, já foi, já foi. Então é uma coisa muito séria. Aí depois você vai chorar pela adolescência do seu filho. A menina lá no Ceará, no tal do Roblox. Quem viu? Lá no Ceará, 12 anos de idade. Uma menina magnífica assim, você olhando a criança. Educada, ouviu os pais. Se matou. E aí tem pai que vai e defende. Não, meu filho tem um Roblox, mas não tem nada. Não tem nada até o dia que tiver. O tal do Roblox é assim, a criança está ali. E tem crianças ali. Mas tem pessoas que entram ali e se passam por uma criança. Tem 40 anos, se passa por uma criança de 7. Aí fica jogando com a criança. E começa a dizer, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. O pai está trabalhando, não sabe de nada. E a criança está lá no Roblox conversando com o adulto que se passa a criança. E está falando tudo que aquela criança deve fazer. Isso são pessoas satanistas, infiltradas ali, que fazem um pacto com o diabo e quer o sangue daquela criança. Ele não vai matar, que é um assassinato. O que é que ele faz? Induz a criança a se matar. Induz a criança a cortar os pulsos. Como que o sangue humano resolvesse alguma coisa? O que santifica é o sangue de Cristo. Imaginou teu sangue com o meu, vai dar o quê? Nada.
É o sangue de Jesus que purifica, que salva, que cura, que liberta. Amém, igreja? Diga: todo sangue que não é de Jesus é diabo. Quem gosta de sangue de gato, de gente, é de Satanás. Sangue de galinha, você vê toda hora na encruzilhada aí. Sangue de bicho, sangue de qualquer coisa. Deus deu o sangue do Filho dele, e o sangue de Jesus basta para nos santificar, para nos abençoar, para nos libertar, para fazer que a gente avance, seja o que for na nossa vida. Diga: é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Se você está purificado pelo sangue de Jesus, é porque você já foi o quê? Santificado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, você cuidado com essas coisas. Você tem que ter a senha, tem que conversar com seu filho. Seja celular, seja tablet, seja computador, seja o que for. Você tem que ter acesso a tudo que seu filho pesquisa, tudo que seu filho assiste, tudo que seu filho vê. Assiste. Se a gente não falar a verdade não vai prevalecer. Você vê que de vez em quando a gente está pregando, levanta alguém e vai embora? Agora foi um casal, saiu por ali, você viu? Infiltrados. Vem infiltrar na igreja. Aí quando você fala, ele sabe, essa igreja sabe, cai fora. Se eu ficar aqui só com abobrinha, Jesus vai te fazer, Jesus vai te salvar, Jesus vai curar, Jesus vai isso, seu carro foi comprado, ou com, como é aquele negócio de coach, não é? As mensagens coach, não falar a verdade da Bíblia, não falar do sangue de Cristo, não falar do poder de Deus, a igreja daqui a pouco não é mais igreja. Não fala de diabo que é feio, ele é feio mesmo. Não fala o nome Satanás porque ninguém aguenta ouvir, é feio, é horrível. Mas Satanás significa oposição a Deus. Então você vê todo culto que eu estou pregando, levanta alguém e vai embora. Quem já viu isso? Aqui não tem otário, não tem menino aqui. Vamos falar a verdade. Um casal saiu ali agora. E tem gente aí que deve estar com vontade de sair, não tem problema não, pode sair. Agora, eu vou ficar aqui cortando mamão ou pegar uma faca afiada para cortar pedra? Negócio de ficar cortando mamãozinho, é por isso que muita gente aí desvia, ou chega na igreja e não recebe nada de Deus, ou a vida não muda, porque é só abobrinha. Jesus é a Páscoa, Jesus é a Páscoa, aí fala da Páscoa, falar da perseguição que esse Jesus passou e que até hoje nós estamos de pé. Por quê? Por causa dos mártires, por causa dos heróis, por causa daquele que não tem medo de falar a verdade, por causa daquele que se for preso, vai ser preso, vai dar a vida. Quando a perseguição aumentar, os verdadeiros pastores que sabem serão presos. Aí tu acha que eu vou ligar para você? Não, eu vou pegar minha cadeia lá e vou saber o que eu estou fazendo. Tem gente que vai ligar para o político, tem gente que vai ligar para não sei, A, B. Me tira daqui. Não vai sair não. Porque o cerco vai apertar. Apocalipse é Apocalipse. O que está escrito vai acontecer. Eu profetizo seu casamento, eu profetizo sua mansão, eu profetizo seu carro novo, eu profetizo sua viagem de lua de mel. Tudo bem, você vai fazer. Mas na hora que chegar mesmo e disser, fecha as igrejas. Agora tem uma lei lá que o Marco Feliciano pregou na igreja. E ele está aí na internet falando. Ele estava na igreja pregando, uma pessoa ouviu ele falando que a mulher tem que ser submissa ao homem. A mulher saiu, botou ele na justiça, sabe onde já está? Já está no STF. Sabe na mão de quem está? Flávio Dino, comunista. E se Flávio Dino votar a favor, a gente tem que nunca mais falar aqui que a mulher é submissa ao marido. Não pode ler a Bíblia mais. Ou vocês ficam por dentro da notícia, ou vocês ficam aí, mas ninguém aqui vai ser pego de surpresa não. Aqui eu falo mesmo. Tem que falar a verdade. Tem que falar o que vai acontecer. E aí, muita gente fica querendo ser consagrado pastor. Eu quero saber se vai aguentar. O cara não aguenta ver uma mulher, já pega a mulher, já adultera, vai aguentar receber pau? Primeira mulher que vê adultera? Se algum homem ficar olhando para você aqui dentro da igreja, for líder de obreiro, for pastor, você tem que procurar gente urgente.
Eu não olho para a perna de mulher, senta a mulher nua aqui, eu não olho, não quero nem saber. Não mando tapar, porque também não me importa. Diz que tem um pastor famoso aí que pega uma toalha ali e bota em cima da perna da mulher. Eu não vou fazer isso com a mulher. Todo mundo vê, a igreja vê. Mas o que é que acontece? Se você vê isso acontecendo aqui, você tem que entregar. Você tem que proteger essas portas aqui. Você tem que proteger esse altar, você tem que proteger essa igreja. Amém, igreja? Então tem um obreiro aí olhando para uma mulher, você está se sentindo incomodada de um cara desse aí estar olhando para você? Você tem que falar para ele ser suspenso. Ah, o bispo não é assim, mas o obreiro não, a igreja é uma só. Amém ou não? É ou não é? Há muito obreiro risonho. As mulheres, os homens é brabo, o homem é duro, o homem é isso, e um rindo para ela. Essa é uma fala geral das mulheres. O homem é bruto, o homem é um cavalo. Aí encontra um cheio de risinho. Você tem que entregar a direção da igreja. Qualquer coisa estranha dentro dessa igreja, você tem que falar. Você tem que falar. Está acontecendo isso, isso e isso. As células todas vão ser cadastradas. Vão ter 4, 5 pastores cuidando das células da igreja, visitando as células, visitando as casas. Qualquer célula que não esteja cadastrada não é da igreja, eu não tenho nada a ver com isso. O que aconteceu naquela casa lá, não posso fazer nada. Mas tudo tem que ser nas transparências. Amém? Aqui a transparência aqui. Bíblia, Bíblia. Bíblia e Bíblia aqui. Aqui, ó. O que passar disso é o quê? Inferno. Inferno, não é nada de céu. Amém, igreja? Então, o cavalo está gordo, está forte, porque tem muita oração. O cavalo está vitaminado. O cavalo está alimentado. Mas existe uma coisa chamada rédea. Sim ou não? Você solta a rédea e o cavalo corre. Você freia para o cavaleiro descer. E o cavaleiro dessa igreja é Jesus Cristo. Rédea. Rédea. Tem que frear o cavalo para descer e não se machucar. Então, a igreja tem que ter rédea. Tem que ter amor, tem que ter fé, tem que ter justiça, tem que ter oração, tem que ter jejum, mas tem que ter rédea. Na hora que não tem rédea na igreja, é carnaval. Mas aqui não. Enquanto eu viver, está fora. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Quer carnaval? Vai para o carnaval. Quer cheirar pó? Vai cheirar pó. Aqui não. Deus não prende ninguém. Ele próprio a Bíblia diz, andarão dois juntos que não concordem. Tem que concordar com Deus. Se não concordar com Deus, vai fazer o que o diabo quer. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Fica aí tranquila em nome de Jesus. Vamos aqui agora. Tecnologia IA. Hoje ninguém pergunta nada a Deus, vai perguntar a IA. Bota no GPT, só que o GPT já ficou para trás, já tem outras aí melhor, eu sei. Bota no GPT, o GPT responde tudo. Não quer orar mais, não quer pagar o preço, não quer jejuar, não quer fazer mais. GPT. Gente, espera aí, as coisas de Deus é Deus. Pede a Deus para te revelar, não pede ao GPT para te revelar, não. Tem que saber usar essa arma que tem na tua mão. Diga, o celular é uma arma. Tem que saber usar. Um policial, ele toma um curso, tem a autoridade do governo para usar a arma, sim ou não? Se ele usar mal, é problema dele, mas ele tem que saber usar. E aí, você tem que saber usar, que o celular é uma arma. Então, tenha cuidado com esse negócio de IA. Vamos aí a 1 Coríntios. Os homens já estão ali para servir a ceia. Mas vamos ver aqui em 1 Coríntios, para a gente aqui trazer para você e fechar essa reflexão de, olha aí, ó, o segredo do mundo luta contra, o segredo que o mundo luta há anos, há milênios. Ó, tem um carro aí, vai lá tirar que o dono da casa lá é bravo. Veja se é seu carro aí, vai lá tirar. 1 Coríntios
capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 9 até o 10. Aqui fala dos dons. Há outro pelo mesmo Espírito a fé, o 9. A outro coloca aí, 1 Coríntios 12, 9. E o outro, operação de maravilhas. O outro, profecia. O outro, dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Presta atenção aqui, igreja. Esse versículo, o 10. O discernimento. Nós temos que voltar às raízes e com discernimento. E o discernimento de espírito vai ser o dom dos últimos dias. Todo mundo quer profetizar, todo mundo quer falar em línguas, todo mundo quer curar as pessoas, todo mundo quer esses dons, que são todos maravilhosos. Agora, se você não souber discernir os espíritos, dom de discernir os espíritos, para você saber se é Espírito Santo, veja só, que é um só, e os espíritos demoníacos, todos do inferno, que sutilmente tentam enganar a tudo e a todos. E Jesus diz que ele vem como anjo de luz para enganar as multidões. Ele vem como anjo de luz. Então, o discernimento de espírito, você tem que pedir a Deus. Peça a todos. Deus, eu quero ser profeta. Deus, eu quero ter revelações. Deus, eu quero curar as pessoas. Eu quero saber pregar. Eu quero todos os dons você pode pedir. Mas a revelação de discernimento de espíritos você vai precisar ter muito forte nos últimos dias, para que você não seja enganado. Quem aqui nunca foi enganado por um amor? Você não foi enganado por um namorado? As mulheres sabem até mais isso do que os homens. Eu te amo, meu amor, te amo, meu amor, te amo, te amo, te amo. No outro dia você soube, falou aqui para mim agora, já estava com outra mulher. Então, quantas decepções você já teve por pessoas que te enganou de tal forma, que doeu, chorou. Agora imagine você ser enganado por algo que vai te levar para o inferno. Porque a dor de uma paixão, lá adiante, vai resolver. Mas você ir para as trevas, enganado, por algo que não está na Bíblia, ou algo que alguma liderança, alguma coisa, é muita coisa. A Bíblia diz que nos últimos dias isso vai aumentar. Então tem que ter todo cuidado, para que você sempre tenha a ressurreição de Cristo, e a salvação e a Páscoa abençoada na sua vida. Em nome de Jesus, amém, gente? Tenha discernimento de espíritos, porque a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. É isso que a Bíblia diz. Então você que tem que guardar a sua alma, você que tem que proteger a sua alma, você que tem que cuidar de sua alma. Assim como você cuida do seu cabelo, cuida das suas unhas, cuida da sua roupa, da sua saúde, cuide da sua alma. Tem muita coisa na internet que não é de Deus. Tem muita coisa por aí que não é de Deus. Você tem que ver a vida da pessoa. Você tem que saber a vida da pessoa. Os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Então você está com uma pessoa de longe e se decepciona. Eu gostava muito de um pregador no Brasil. Pode vir. O pessoal pode vir. Eu gostava muito de um pregador no Brasil. Aí eu fui, ele estava na cidade aqui perto. Aí eu fui nessa cidade aqui perto. Com uma pessoa que conhecia ele. Cadê a ceia? Pode vir ceia. A minha esposa, eu e a pessoa que conhecia ele. Aí a gente chegou lá no hotel. Quando eu gostava muito dele, mas quando ele olhou para minha mulher e disse assim, que eu orei muito para Deus me dar ela. Querem dizer que eu era feio. E cantando minha mulher na minha frente. Eu, por educação, não saí do culto, assisti o culto. Lá, era um congresso, uma cidade aqui perto. Não saí da igreja como esse casal saiu. Fiquei até o final. No final, o pastor que me levou disse assim, e aí, não vai acertar com ele não para levar lá em feira? Não, irmão, não quero nunca mais ouvir esse cara, nem saber desse cara.
O que foi? Você não viu o que ele falou, não? Se fosse no tempo que eu não era evangélico, eu me acertava com ele ali mesmo. 32 anos atrás. O cara cantou minha mulher na minha frente. Um pastor. Eu chego para você, sua mulher é muito linda. Ah, que onda. Na sua cara. Você demorou, você orou muito para casar com ela. Então assim, ó. Cara prega, parece um canário cantando, pregando. Prega para multidões, estádio cheio. Eu ia trazer ele aqui. Não vou trazer mais não. O cartão de visita dele foi muito errado. Muito errado. A visita dele já não presta mais. Hã? Eu fiquei assim, sem chão, sem graça. Eu digo, rapaz, tem 32 anos que isso não acontece. Você lá num bar, a gente mexia com ela, carnaval a gente mexia com ela. Mas eu chegar dentro de um hotel, o pastor. Podem vir, irmãos. Em nome de Jesus, embora. O relógio está passando. Então, eu quero que você fique de pé agora. E você vai fazer uma oração. Uma oração de reflexão. Em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero que a ressurreição, que a Páscoa fique na minha vida eternamente. Senhor Jesus, a Páscoa não é comida, não é chocolate. A Páscoa é jejum, oração, a saber, o meu Cristo morreu, deu a vida, derramou o sangue dele, que nos purifica de todo pecado, ressuscitou no domingo, e ali aconteceu algo que até hoje tentam calar, tentam destruir, que é a minha fé, a fé cristã em Cristo Jesus. Por mim, por outros que oram, que jejuam, a igreja continua de pé. A igreja faz parte da minha vida. Eu sou o que sou por causa de Deus, pelo poder dele e pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Diga, Senhor, ajuda-me a guardar a minha vida. Minha alma vale mais do que o mundo inteiro, e tudo vai lutar contra mim, para que minha alma não se salve. Salva minha alma, Senhor. A minha vida é tua, pertence a ti, e a tua palavra é luz na minha trajetória. Vai me conduzir, a tua palavra vai me levar ao lugar certo, em nome de Jesus, amém. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, cuida de ti, eu vou cuidar de mim, e juntos seremos mais fortes, em nome de Jesus.